Glória a Deus. Amados, hoje, como vocês perceberam, não tem boletim. Vou pedir para que vocês fiquem focados. Acho que hoje a gente não fez boletim, que é para ver se vocês conseguem ficar olhando só para mim. Bem, queridos? Foquem em mim e foquem no telão e vão acompanhando. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amados, nós temos recebido uma palavra esse ano e nós temos caminhado em cima dela, que é uma vida sem limites em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós temos visto que isso ao ser humano é impossível. Deus tem falado isso ao nosso coração, não é verdade? Porque nós somos seres limitados. Nós somos seres que temos limites. Portanto, quando nós servimos a um Deus ilimitado, ao ser humano fica um pouco difícil compreender isso. Mas, glória a Deus que o Senhor Jesus ele não nos chamou para entender algumas coisas. Não é verdade? A gente simplesmente se submete, obedece. E o que acontece é que Deus vai fazendo à medida que nós vamos obedecendo e permitindo. Amém, queridos? Amém. Quantos aqui têm rompido limites, têm vivido uma vida sem limites em Cristo? Digam amém. Amém. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Amém. Mas o que acontece é que às vezes Deus nos chama para viver essa vida sem limites nele. Amém? E o que acontece é que muitas vezes eu não entendo muito bem. E muitas vezes eu não sei qual é o meu posicionamento em Cristo, minha posição, aonde eu estou, o que aconteceu comigo. Portanto, eu não consigo crer, a minha fé se abala, e eu não consigo crer que um Deus ilimitado pode agir num ser limitado como eu. E hoje eu quero falar um pouco disso para a gente poder entender. O título da mensagem de hoje é Transportados. Repitam isso. Transportado. Olha só, transportado. Rapaz, se você parar para pensar nessa palavra transportado, é como se você tivesse sido retirado de um lugar e levado para um outro, não é verdade? É verdade. Quando você é transportado, você sabe o que você precisa fazer para chegar lá? Nada. Rapaz, que coisa. Como é que pode isso? A palavra diz assim: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, amados, presta atenção que esse transportados é justamente, a gente tem que entender que não é pelo que eu fiz. Não tem a ver comigo. Tem a ver com Deus. Tem a ver com esse Deus que a gente serve, que é um Deus ilimitado. Amém, amados? Amém. Presta atenção. O versículo base desse versículo se encontra em Colossenses 1,13. Acompanha aqui no telão, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu não sei se você reparou na conjugação desse verbo. A conjugação do verbo está assim: Ele me libertou. Já aconteceu. E Ele já me transportou. Já aconteceu. Agora, por que muitas vezes eu entendo a conjugação verbal, que já aconteceu, mas eu não vivo como se já tivesse acontecido? Deus me transportou, mas ainda continuo vivendo uma vida como se eu ainda estivesse no império das trevas. Nós temos entendido no GE, amém, querido, que existem dois impérios, dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Em Colossenses está dizendo que Ele nos transportou de um império, que era o império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, amém? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos libertou de um império e nos transportou para outro. O que a gente tem que começar a entender, querido, nessa mensagem é que assim, se Ele me transportou de um lugar para o outro, onde é que eu estava? A gente sabe que é o império das trevas, mas como é que eram as atitudes lá? O que acontecia naquele lugar? Para você ter ideia, você não precisa muita coisa. É só você fazer o seguinte: você ligar a tua televisão no News. Você vai ver o império das trevas.
Você sai na rua, no seu dia a dia, e você vai ver o império das trevas em ação, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Hoje em dia, amado, nós continuamos a viver tempos difíceis. Desde a queda do homem, nós começamos a viver tempos difíceis porque o homem se desconectou de Deus. E nós vivemos agora no mundo caído. Esse mundo faz parte, amado. Esse mundo pertence a um príncipe chamado Satanás. Portanto, meu amado, não tem como nós, por nós mesmos, sermos transportados, nos autotransportar ou fazermos qualquer coisa para mudar essa situação. Isso não está em nós, amém, queridos? Amém. E o que acontece, amado, é que a gente vive esses tempos, e na Bíblia já falava disso. Olha que coisa! Olha o que diz, acompanhe comigo, por favor, 2 Timóteo 3, o versículo 1 ao 4 diz assim: Sabe, pois, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amado, isso começou na queda do homem, vem só se aprimorando, vem só aumentando o fluxo. Esse é o mundo que a gente vive hoje, querido. O mundo que a gente vive hoje, a palavra confirma, é assim: não há um justo sequer. Não há. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça e da misericórdia do Senhor, querido. Não está em mim, não está em vocês. O interessante é que a gente começa a olhar, porque às vezes a gente entende que nós fomos transportados de um lugar para o outro, de um império para o outro. Mas como eu não estou vivendo, eu não consigo entender muito bem. Presta atenção, meu amado. Se você foi transportado de um lugar para o outro, você não pode viver como vivia no outro reino, meu amado. O outro reino tem suas leis. Tem suas leis. No reino de Deus, agora no reino da luz, existem outras leis que nós temos que aprender para poder andar nele. Eu não posso, querido. Presta atenção, eu vejo isso muito aqui, viu? Brasileiro sai do Brasil, chega em Londres, quer viver em Londres com as leis do Brasil. Não vai conseguir, querido. Você vai ser pego e vai tomar uma cambalhota bonita. Sabe por quê? Porque no Brasil existe uma lei, aqui existe outra. Você está conseguindo entender, meu querido? Amém? Então, amado, presta atenção, porque Paulo, quando ele está dando esse conselho aqui em 2 Timóteo, ele chega a dizer no versículo 5, que essas pessoas que agiam dessa maneira, preste atenção nisso, que essas pessoas que agiam aqui dessa maneira, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, eles parecerão com aqueles que seguem a Jesus, meu amado. O que Paulo está dizendo é assim: essas pessoas estão infiltradas dentro da igreja, parecem ovelha, mas não são. Dizem que são cristãos, mas continuam no império das trevas. Dizem que creem, mas não agem como. Porque crer é fé. Se você diz que tem fé, você tem que agir conforme a sua fé. Portanto, se eu digo que creio e não obedeço, portanto eu não creio. É simples, querido. O reino de Deus é simples. A gente complica, começa a entrar com os porquês. Não, mas veja bem, eu acho. Que acho, querido? Joga o acho no lixo. Achou? Joga no lixo o acho. Pronto, você vai perder ele rapidinho. Não é verdade? Então, amado, preste bem atenção. Paulo está dizendo aqui que essas pessoas vão estar infiltradas, amado, dentro da igreja. Mas presta atenção, que vem dizendo também, mas que o que eles fazem, suas atitudes, vão negar o verdadeiro poder da palavra. E sabe o conselho que é dado para aqueles que vivem, para aqueles que estão dentro? O conselho que é dado é assim, ó: fique longe dessa gente. Se aparte deles. Sabe por quê, querido? Se você colar com essas pessoas, você vai se contaminar.
tipo de pessoa que só quer oba-oba. O reino de Deus, querido, não é comida nem bebida. Presta atenção. Não é esse negócio, querido, que... Não, porque o culto tem que me agradar. O louvor não gostei hoje porque tinha muita música lenta. O querido, quem disse que o culto é para agradar você, meu querido? O culto é para agradar a Deus. Amém. Amém. Você está conseguindo entender, meu amado? Amém. O culto é para agradar a Deus. O que eu faço é para agradar a Deus, não é a homens. Ah, pastor, comecei a viver o evangelho lá em casa e tem que ver, eu pus o evangelho em prática, agora meu cônjuge está com raiva de mim. Cabe a você agradar a Deus do que agradar a homem. Deus te chamou para você agradar a Ele em primeiro lugar, querido. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então presta atenção. Por que é que então, amado, vivemos nesse mundo? O que eu quero te dizer é que a gente vive sim nesse mundo, mas a gente não faz parte dele. É isso que a gente não entende. Não, aqui está dizendo que ele me libertou. Aí a pessoa usa liberdade, usa da liberdade para agir com libertinagem. O reino de Deus não é isso, meu amado. Não, agora eu sou livre. Agora eu posso sair com quantas mulheres quiser. Quem disse isso, querido? Não, agora eu posso fazer o que der na telha. Quem te falou isso? Você agora é chamado para ser livre em Cristo Jesus. Para se submeter à sua palavra e o seu senhorio. Tem pessoas abrindo dentro da igreja, abrindo a boca falando: o Senhor é o meu pastor. Ele é o teu Senhor mesmo, querido? Porque essa palavra Senhor, no original, essa palavra é Kyrios. Sabe quem era Kyrios na época de Jesus? César. Lembra de a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? César desse uma ordem, querido. Ai de você que não obedecesse. Presta atenção, igreja. Amém, amado? Amém. Uma coisa que a gente tem que entender, querido. A gente vive nesse mundo, mas não faz parte dele. Portanto, a palavra diz que nós fomos sim transladados do mundo das trevas, transportados do mundo das trevas para o mundo de amor e luz. Mais uma vez, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou do reino do Filho do seu amor. A gente precisa entender esse processo. O versículo está dizendo assim: Ele me libertou. Ele quem, querido? Quem é Ele? Você sabe quem é Ele? Você tem relacionamento? Você já se aproximou dele para você falar: Ele me libertou? Porque Jesus falou assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Portanto, querido, se você não está livre, tem alguma coisa de errado. Tem alguma corrente aí e não foi Ele que te libertou. Porque quando Ele te chama e Ele te liberta, Ele te liberta. Ele quebra, querido, ferrolhos de bronze, porta de ferro, ele vai derrubando tudo. Amém. Ele vai abrindo portas, querido, amém, que ninguém pode abrir. Ele fecha portas que ninguém pode abrir logo em seguida. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre e acabou. Amém. Esse é o nosso Deus, querido, é o Todo-Poderoso. E nós temos que entender quem Ele é. Presta atenção em Colossenses, versículo 14, a continuação: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, oh glória. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Diga para o irmão do lado, fala assim: você é santo, querido. Balança ele com a mão e fala assim: você foi chamado para ser santo, meu amado. Amém, igreja? Glória a Deus.
Versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Presta atenção, querido, não é Cristo sozinho, não somos nós sozinhos, mas é Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em mim, é Cristo em mim. Eu tenho que estar cheio. Não me pergunta, não precisa me responder não, mas você está cheio, querido. Não, pastor, por isso que eu vim aqui hoje, para ser cheio. Mas a palavra te chama para você estar sempre cheio. Não é para ser cheio um dia e no dia seguinte esvaziar, querido. Deus não te chamou para ser vaso rachado, que a unção vai se esvaindo. Deus te chamou para você ser santo. Deus te chamou, querido. Presta atenção, às vezes a gente confunde isso, sabe? A palavra santo significa separado. Deus te chamou para você não misturar, não se misturar com esse mundo realmente não. Quando você for lançado realmente no meio de lobos, não é para você se contaminar, querido. É para você fazer diferença e resgatar aqueles que estão perdidos. Amém. Quantos aqui, querido, nessa cidade, nesse país, vieram com esse propósito? Estou indo para o meio do lobo, para o meio de lobo, mas eu vou lá para pregar a palavra. Estão aí misturados, querido, no meio dos pubs, no meio da prostituição, no meio da bebedeira. Viraram inimigos de Deus. Homens e mulheres, pastores, querido. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Que a palavra diz que você que está de pé, cuide para que não caia. Cuidado. Cuidado com se misturar. Cuidado com esse bloco do oba-oba. Não entra nesse bloco que é furada, querido. Isso aí vai te levar para a perdição. Isso aí vai te levar para longe de Deus. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amado, nós começamos a ver aqui quem é esse Deus. Quem é? Quem é Ele? Quem é aquele que me libertou do império das trevas? Quem é aquele que me transportou? Sabe qual é o seu nome? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, o único capaz de fazer uma coisa dessa. É o único, querido, não tem outro. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, não tem atalho para Deus, querido. Não existe atalho. Não, veja bem, se eu fizer assim, e se eu trouxer um dinheirinho por debaixo do pano, isso não funciona. O reino de Deus não funciona dessa maneira. Uma coisa que você tem que entender, meu amado, para início de conversa, sabe o que é? Que quem te resgatou e quem te libertou e te transportou é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Agora, quem é Jesus, querido? Diga assim: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Amado, se você não crê nessa verdade, não dá nem para a gente começar a conversar. Não dá nem para conversar. Olha o que diz João, o capítulo 1, versículo de João 3. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E você pergunta: pastor, não entendi, que verbo é esse? O verbo é que foi criado, amado mundo. No início da criação, no início de tudo, Deus criou através da palavra, através do verbo. Haja luz. Ajunte-se a porção, apareça. E assim Deus foi criando. Deus foi criando. Chega na criação do homem, ele muda o verbo. Ele fala assim: façamos. Mas você vê que tudo foi criado pelo verbo. Tudo foi criado pela palavra. E na criação do homem, como o verbo muda, estava lá junto na criação do homem Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo na criação do homem. Você pensa que isso não é possível? Você é feito, olha a trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você sabia que o ser humano ele é feito de corpo, alma e espírito? Você acha isso que é coincidência? É coisa do acaso, é isso? Isso é Jesuscidência, querido, viu? Porque Deus é assim, amém, querido? Amém. Glória a Deus. E uma coisa que você tem que entender, que lá no início de tudo, querido, o que acontece é que o homem se desconectou de Deus. O que acontece é que Deus tinha para se cumprir o plano dele, para que o propósito dele se cumprisse.
O propósito eterno é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O que acontece, querido, é que tinha que haver uma reconexão de novo. Tinha que haver uma reconexão. Tinha que, para voltar ao princípio de tudo, ao propósito que estava no coração de Deus, antes da fundação do mundo. E por isso, querido, esse Deus, que é Jesus, Ele abre mão, meu amado. Ele abre mão de toda a sua glória, Ele se faz homem. Olha aí, querido, Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa que não devesse abrir mão, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens, e sendo reconhecido como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Além dele se esvaziar para que isso fosse possível, ele veio para ser modelo, para ser o primogênito, o primeiro de uma raça, meu querido. Para que a gente soubesse, para que a gente tivesse para onde olhar. O homem tem que ter um foco. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Só que a palavra em Filipenses começa dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento. Jesus abre mão de tudo. Jesus te chama, querido, para andar com Ele. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador, se batiza, mas continua vivendo do mundo. O que é que houve, meu amado? Cadê o mesmo sentimento de abrir mão? De abrir mão, querido, de tudo isso que o mundo acha que é viver, que na verdade estão andando a passos largos para a morte. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Assim como Jesus abriu mão de tudo, querido, abra mão de tudo para o Senhor. Abra mão de tudo pelo Senhor, querido, porque Ele fez isso por você. Amém? Glória a Deus. Presta atenção, querido. Preste bem atenção numa coisa. Para viver a plenitude do que Deus tem para nós, eu tenho que começar a me esvaziar do meu eu, da minha vontade, do meu achismo e de todas essas coisas. Senão não dá para começar a caminhar, querido. Senão eu não consigo ser transportado. Eu não consigo ser transladado. Se eu não quero abrir mão das coisas desse mundo, não tem jeito. A palavra diz que eu me torno inimigo de Deus. Você está entendendo, meu querido? Amém. Amém? Presta atenção, amado, que para ser modelo, esse Deus que abriu mão de tudo e se fez homem, Ele viveu sem pecado nenhum. Nunca cometeu pecado algum. Olha o que diz 1 Pedro 2,22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Presta atenção, não saiu nada da boca desse homem. A palavra diz para que não saia da nossa boca nenhuma palavra, para que só saia da nossa boca a palavra que seja simplesmente para edificação. E às vezes eu abro a boca e sai cada asneira, né, querido? Rapaz, eu dou cada pisada na cabeça dos outros. Mas por que, amado? Não, porque ele me devia. Não, porque ele fez, então ele merecia. Que merecia? Você sabe o que você merecia, meu amado? Você sabe o que você e eu merecíamos? Morte eterna. E Jesus pagou o preço, se esvaziou, querido, e pagou o preço por mim e por você. Amém. Abre mão, meu amado. Amém. Começa a viver a vida plena que Deus tem para você. Às vezes eu quero devolver na mesma moeda. Meu amado, você está fazendo mal a você mesmo. Quem está perdendo é você, não é o cara. E você está perdendo uma oportunidade de, com a sua atitude, que vai ser a mesma do Senhor, de causar um impacto naquela vida, querido. Amém, meu amado? Amém. Glória a Deus. Presta atenção que por ter uma vida de obediência, eu vejo muitas pessoas dentro da igreja buscando isso, sabe? Eu quero poder, eu quero unção. Deixa eu aumentar aqui o meu dízimo para ver se derrama mais poder. Não é assim, querido. O que tentou fazer isso na Bíblia, tentou fazer isso com Pedro, um tal de Simão, quis pagar para que quando ele impôs a mão também, para que os outros recebessem o Espírito Santo. E, querido, Pedro falou assim, que seja o seu dinheiro para você por maldição, não, mas o reino de Deus não funciona dessa maneira. Você está conseguindo entender? Amém. Mas quando eu tenho uma vida que agrada a Deus, Deus derrama, Deus despeja. E sabe qual é a medida de Deus? Ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Amém. Glória a Deus. Não é porque Deus gosta de desperdiçar, não. É porque Deus gosta de vaso cheio, querido.
Deus gosta de vaso cheio. Sabe por que transborda? Porque não é só para você, é para quem está do teu lado, meu amado. Aprende a dividir o que Deus te dá, em nome de Jesus. E esse Jesus, amado, ele teve uma vida de poder. Olha o que diz Atos 10:38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amado, se você for pegar isso aqui, Jesus, meu amado, ele foi ungido com o Espírito Santo e poder, e ele fazia o que fazia, só por essa parte no final, ó, porque Deus era com ele. Não precisa me responder. Será que Deus é contigo, meu amado? Você hoje, agora, você poderia dizer assim: Deus é comigo? Como é que eu vou saber, pastor? Olha para a tua vida. Ele já te libertou e ele já te transportou. Presta atenção, querido. Deus liberta o povo do Egito. O povo do Egito entra no deserto, com mente de Egito. Deus te libertou do império das trevas, querido. Te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não pode entrar no reino do Filho do seu amor com mente, querido, de império das trevas, com mente de escravo, meu amado. Você tem que ser lavado pela palavra. Tem que mudar. Porque a própria palavra diz: vós, porém, tens a mente de Cristo. Essa mente já foi lhe entregue, já foi lhe dada, já foi me dada, para que eu possa pensar e para que me ajude a andar como Jesus andou. Você está entendendo, igreja? Amém? Então, amado, quando você orar a Deus pedindo poder, unção, você lembre-se assim: Senhor, esquadrinha o meu coração, me examina aqui, como é que está o meu caminhar? O que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Estou agradando o teu coração, a minha vida está uma vida de ímpio, eu só tenho título. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Amém? E presta atenção, porque esse Deus que abriu mão, se tornou homem, viveu sem pecado, como consequência de ter uma vida sem pecado, recebeu uma vida de poder, cheia da unção de Deus, com a presença de Deus Pai abundante na vida dele. Mesmo fazendo isso tudo, um dia ele foi suspenso no madeiro e morreu. Só que ele não morreu por algo que ele tenha feito de errado. Ele morreu porque eu e você tínhamos feito algo de errado. Olha que coisa. Morreu por mim e por você. Presta atenção, amado. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Para que nele agora, através de Jesus, nós pudéssemos ser modelo. Amém. Você entende isso, igreja? Amém. Presta bem atenção, amado. Isaías 53, 5 e 6 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A sua iniquidade, querido, caiu sobre Jesus. A minha iniquidade caiu sobre ele. Você está conseguindo entender isso aqui, meu amado? Amém? Amém? Só que pasme, está dizendo aqui, ó, que antes todos nós andávamos como ovelha, desgarrada, cada um seguindo o seu próprio caminho. Tem ovelha dentro da igreja fazendo isso. Você sabia? Será, pastor? É, meu amado. Como é que uma ovelha segue seu próprio caminho, faz o que quer e bem entende, não tem um Senhor na vida dele? Ele não se submete à palavra em nada. O que importa é o Deus dele, que é ele, sabe? É o umbigo. Aquele rei que se chama o rei eu. Ó, chegou até a fazer eco, viu? Ó, sonoplastia, tá vendo? Então fica aquele rei eu. Você está entendendo, querido? E ele só segue esse Deus, que é o ventre dele, meu amado. Presta atenção, igreja. Presta atenção. O Senhor morreu por mim e por você. Amém? Amém. Você crê nisso ou não? Amém. Então presta atenção.
O que a palavra nos chama agora, todos aqui querem ter uma vida plena no Senhor, amém? Amém. Para você ter essa vida plena, tem que morrer. Por quê, pastor? Para que você possa nascer de novo. Jesus falou assim para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Não tem como. Não tem como fazer isso. Então, querido, presta atenção. Uma semente, quando você joga ela na terra, antes dela brotar, para nascer aquela árvore bonita, frondosa e depois dar fruto, sabe o que acontece com aquela semente primeiro? Ela tem que morrer. Você joga a semente morre. Meu amado, se você não morrer, você não vai conseguir viver a vida plena que Deus tem para você. A glória de Deus não vai conseguir resplandecer através da tua vida. O nosso eu, a nossa vontade, o nosso achismo tem que morrer. Tem que morrer, querido. Amém, igreja? Amém. E presta atenção. Presta atenção, querido, porque Ele morreu por mim e por você, mas a palavra diz que a morte não pôde contê-lo. E ao terceiro dia, Ele levanta, querido, mas levanta com a vitória na mão. Aleluia. Amém. Olha o que acontece, olha o que diz Romanos 8,34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Presta atenção, querido, nós temos um advogado agora diante do Pai. Jesus agora, querido, o intercessor, do lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Você tem ideia do que foi feito aqui nesse meio tempo, antes dele ressuscitar? A palavra diz, querido, que antes dele ressurgir, antes dele ressuscitar, ele desceu ao mais profundo abismo. Ele pisou na cabeça da serpente, tomou a cédula que nos era contrário. Estava escrito lá o nosso nome, estava escrito lá morte eterna. Ele tomou. Estava escrito lá prisioneiro de Satanás. Ele toma isso da mão de Satanás, crava na cruz do Calvário, triunfa sobre ele no seu destino de vitória, e ao terceiro dia ele levanta com a vitória na mão dele para entregar na nossa mão, igreja. Amém, querido? A gente tem que entender isso. Jesus levanta com a vitória nas mãos, e eu quero viver uma vida de derrotado. Quero continuar vivendo uma vida no império das trevas. Não, pastor, mas eu estou dentro da igreja. Como é que é a tua vida no dia a dia, querido? Você espelha a palavra, ou você é mais um no meio de uma multidão? Jesus, quando ele chama os discípulos, ele fala assim, ó, vocês têm que ser sal da terra. O sal, se ele tiver insípido, sabe para que serve? Nada. Para ser pisado, não é nada, querido. Jesus ainda fala, qual entre vós que acende uma lâmpada, uma hogueira e põe debaixo da mesa, querido? É para botar em cima. É para resplandecer a glória de Deus. Amém. Mas pastor, por que não resplandece? Porque não está levando a vida que agrada o coração de Deus. Você não está vivendo como quem vive, querido, no mundo da luz. Como quem vive no reino, querido, do Filho do seu amor. Presta atenção, igreja. Jesus ressuscitou com a vitória na mão. E o que acontece, querido, é que por ele ter tido essa vida de submissão ao Pai, ter tido uma vida, querido, que não viveu para ele mesmo, mas viveu para o Pai. Por ele ter tido essa vida, querido, onde ele não fez aquilo que achava ou bem entendia, nem no momento onde ele estava para ser crucificado, a oração de Jesus foi, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Quantos de nós faz essa oração, querido? Presta atenção, igreja. Mas por quê? Porque eu não quero. Jesus não te chamou para querer ou não querer, meu amado. Você está com Jesus? Estou, então obedece, mais nada. Não, mas eu acho, não acha. Negócio de ficar procurando chifre e cabeça de cavalo, você vai achar que não acha. Para de procurar. Olha para a palavra de Deus, querido, que ali tem tudo. Tem provisão para todas as áreas da nossa vida, seja material, seja espiritual, seja emocional. Para de buscar chifre e cabeça de cavalo, igreja, porque você vai achar, mas você vai se apartar do Senhor. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, queridos? Amém. Jesus foi exaltado, querido,
Atos 2,36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Presta atenção, amado, não importa como é que tratam você. Olha lá, vai aquele crente chato agora. Ah, pastor, não vou mais falar da palavra, não vou mais viver não. Todo mundo está me taxando como chato. Querido, seja chato para os outros, mas seja agradável aos olhos de Deus. Amém. Não se aparte da presença de Deus. Amém. Sabe por que eles dizem que é chato? Sabe por quê? Porque todos eles, querido, querem trair os seus cônjuges e você não trai o seu. Todos eles, querido, querem sair, se bebedar e você não bebe álcool. Por isso que você para eles, por isso que eu para eles é chato. Que não é eles, é o que acha por detrás deles. Então para o diabo incomoda. E aí não quer, querido, não quer que aquela pessoa fique do teu lado. Mas você vai lançando a semente, vai lançando a semente, vai lançando a semente, vai lançando a semente. Não para se contaminar. Se aproxima, querido, lança a semente e sai. Você está conseguindo entender? Amém. Não é para andar conforme, com a forma de. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Filipenses 2, de 9 a 11. Nós vimos que Deus, quando Ele se torna homem, esse versículo que suporta esse ponto, está em Filipenses 2, de 5 a 8. A continuação desse versículo fala, querido, da exaltação dele. Olha o que diz, de 9 a 11. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então presta atenção, querido. Obedeça a palavra. Se humilhe debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Não tente fazer, querido, pela força do teu braço. Justiça pelas próprias mãos. Deixe que Deus te justifique. E deixe que Ele vai te exaltar no momento exato. Amém? Glória a Deus. E presta atenção, querido. E a gente pode perguntar, pastor, mas você está falando tanto aí de viver a palavra para não viver apartado de Deus. Onde é que isso me leva? Presta atenção que um dia esse Jesus ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Um dia ele volta. Um dia ele volta. E se você estiver vivendo como vive, querido, as pessoas que estão no império das trevas, você fica. O apóstolo Paulo ele chega a dizer que se a vida em Cristo, se a vida para Cristo que ele estivesse vivendo fosse somente para essa vida aqui, para isso aqui, nós seríamos as pessoas mais infelizes da face da terra. Você acha que você vive para Jesus por causa disso aqui, querido? Isso aqui vai passar. Tudo isso vai passar. Os céus e a terra passarão. É verdade. Mas a palavra do Senhor vai permanecer. Amém. O ouro que está dentro de você, dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus, esse vai prevalecer, esse vai permanecer, querido. Amém. E é isso que nós temos que cultivar. É nisso que nós temos que perseverar, querido. Amém. Ele voltará, presta atenção, Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Presta atenção, ele vai vir sobre, ele não pisa mais, meu amado. Nós vamos nos encontrar com Ele. Nós vamos nos encontrar com Ele. Então nós já aprendemos quem é Jesus, amém? Amém. Então presta atenção, igreja. Para que você não esqueça. O que é que Jesus fez por nós? Diga assim, Ele nos libertou. Nos transportou. Nos transformou. Olha o que diz 1 Pedro 2, 10 e 9 a parte A. Vós sim que antes não erais povo. Presta atenção, meu amado. Sabe o que a gente era? Nada. Nem povo era. Não, mas veja bem, tal brasileiro, gente boa, não era povo. E olha o que ele nos transformou, presta atenção. Mas agora sois povo de Deus, aleluia. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amado, Deus não te tirou do império das trevas, amado, para você ser mais um no meio da multidão.
Deus te tirou agora e te chama para você ser raça eleita, para você ser sacerdote do Rei, sacerdote do Deus Altíssimo, meu amado. Amém, amado? Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe, alguém aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu em casa tenho uma televisão, sabia disso? Quantos foram na minha casa, digam amém. Amém. Ó, quem não foi, tá, as portas estão abertas, podem ir, viu? Aleluia. O que acontece? Lá tem uma televisão, sabia? E deixa eu falar um negócio para vocês. Se eu ligo a televisão e eu quero mudar de canal, você sabia que a televisão, ela não pode olhar para mim e falar assim: eu não quero e não vou mudar de canal. Sabia que ela não pode? Ela não consegue fazer isso. Você sabe por que ela não pode fazer isso? Diga assim: porque a televisão é propriedade sua. Olha só. Você é propriedade exclusiva de Deus, amém? Amém. E por que você faz o que quer, me entende? E não o que Deus manda. Vocês estão conseguindo entender, igreja? Amém. Se eu sou propriedade exclusiva de Deus, agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Fé sem obras é morta, querido. Tem que agir como? Eu tenho que viver. A palavra tem que ser vida na minha vida. Eu tenho que viver aquilo que está isso que está nesse livro, querido. Eu tenho que viver. Tem que ser vida na minha vida. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Amém. Então presta atenção. Nós somos chamados agora, amado, para brilhar e fazer diferença. Fazer diferença nessa geração. Fazer diferença, meu amado, a começar na tua casa. Aleluia. Ah, pastor, mas o meu cônjuge começa em você. Deus precisa de um. Deus precisa de um, querido. Deus precisa de um. Não, pastor, mas veja bem a minha esposa. Não, veja bem, pastor, o meu esposo começa em você. Amém, Senhor. Se você for propriedade exclusiva de Deus, o teu cônjuge, querido, ele é consequência. Sabe por quê? A palavra diz assim, ó: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está conseguindo entender, meu amado? Amém. Não começou em você, não vai parar em você, que não é para parar, mas você foi chamado, meu amado, para fazer parte. Você foi chamado para fazer parte. Olha o privilégio, meu amado. Amém, meu amado? Amém. Glória a Deus. Amém. Só que para a gente entender esse quadro de viver a palavra de Deus, eu tenho que reconhecer e saber de onde eu vim. De onde é que nós viemos, amado? Declare assim com todas as letras: eu vim do império das trevas. Olha o que diz 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não tem jeito, amado. O mundo jaz no maligno. É o diabo, é Satanás quem controla. Não, veja bem, eu não creio em Deus e também não creio no diabo. Eu não sou de Deus e também não sou. Meu amado, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Se você não está com Deus, querido, tem outro que está governando a tua vida. Presta atenção, igreja. Está na hora do povo de Deus acordar. Amém. Parar de viver essa coisa de sombra e água fresca. Deus não te chamou para isso, meu amado. Deus não te chamou para isso. Presta atenção, Abacuque 1, o versículo 4 diz assim: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Isso tem acontecido dentro das igrejas, sabia? O modelo de Deus tem sido distorcido. Venha para Jesus, comece a frequentar a igreja, dê tudo que você tem no seu bolso, e aí Deus lhe ama. Pelo amor de Deus, querido, para com isso. Não, agora é o evangelho da prosperidade. Eu só escutei falar do evangelho do reino. Se tem um evangelho da prosperidade, esqueceram de falar isso com Jesus, porque ele não prega isso. Você está conseguindo entender? Amém.
Então presta atenção, meu amado. Só existe o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino tem provisão em todas as áreas, como já falei antes e volto a repetir. Amém, igreja? Amém. Olha o versículo 9, querido, de Abacuque 1, o que é que diz? Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Versículo 11. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Vê aí que Deus está com letra minúscula, está vendo? Pessoas que acham que tem muito poder, sabem muito. Aí por saber muito, acha que tem muito poder. Tem muito dinheiro. Portanto, agora eu tenho todo o poder. Coitado desse, que Deus tenha misericórdia dessas vidas, que essas vidas sejam alcançadas antes daquele dia. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Então presta atenção, Deus nos chamou para isso. Deus nos transportou desse lugar aqui, querido. Esse lugar de sequidão. Esse lugar que não tem vida. Esse lugar que não tem crescimento. Só tem miséria, é uma vida miserável, querido. Deus te tirou desse lugar aqui, que jaz no maligno. E presta atenção, Ele te colocou num local que se chama no reino do Filho do seu amor. No seu reino de luz. Olha o que diz Isaías 9:7, meu amado. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Presta atenção, meu querido. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas não é comida. Na minha versão está diferente, olha. Vou começar de novo, vamos lá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Presta atenção, querido. O reino de Deus não tem nada a ver com essas coisas que eu vejo. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. Sabe carro zero? Você não vê que uma pessoa está andando no reino porque ela tem um carro zero. Carro importado? Também não. Já sei, pastor, uma casa de 15 quartos. Muito menos. Um homem, quando foi seguir Jesus, Senhor, quero lhe seguir. Jesus falou assim: os pássaros têm ninhos. As raposas, querido, tem um buraquinho, tem Covid, lá tem um buraquinho lá para elas dormirem. Mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Então não tem nada a ver com isso, não. Mas é paz. O que é paz, querido? Olha aí, shalom. Sabe o que é shalom? Comunhão. Me permite ter comunhão com Deus e com meus irmãos. Justiça. Ah, já sei, pastor. Então agora eu levanto e dou na orelha de todos os meus inimigos. Não é isso não, meu irmão. Justiça tem a ver com modelo. Olha. Comunhão com Deus e com meus irmãos. E presta atenção. Justiça sendo modelo. E a paz. Olha só que é tudo um conjunto de coisas. É obedecer. Não tem nada a ver com nada material, viu, querido? Puxa, pastor, mas agora eu estou devendo aquela casa. Amado, vou orar por você, para que Deus tenha misericórdia se isso aconteceu. Se você achando, comprando uma casa, ou tendo um carro zero, você agora era um homem de Deus, misericórdia agora. Porque Jesus falou assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Você está conseguindo entender, mano? Agora presta atenção. Como é que eu vou ter uma vida alegre? Como é que eu vou fazer isso tudo, querido? Se eu fui transportado de um lugar para o outro, começo a viver e agora eu não sei o que fazer. Diga assim: eu fui transportado. Fui liberto do império das trevas. E Jesus me colocou no reino
reino, do Filho, do Filho, do seu amor. do seu amor. Para permanecer lá, Para permanecer lá, eu tenho eu tenho que que viver viver a palavra a palavra de Deus. de Deus. E depois disso, querido, o que eu faço? Vou vivendo a palavra até morrer? Vira pro irmão com amor e fala assim, tem mais coisa. Fala para ele. Vamos ver o que aqui tem mais? Deus fez isso por amor a nós, mas Ele espera algo de nós. Você sabia disso? Ele te libertou, te transportou e agora tem um propósito. Tem um propósito nisso aí. Não foi para que você agora pendurasse uma rede e ficasse lá tomando água de coco. Não foi para isso. Preste bem atenção. Nós lemos em cima, 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o propósito aí. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi liberto, amém? Amém. Você foi transportado, amém? Amém. Agora você persevera no reino da luz, caminhando conforme a palavra, amém, querido? Amém. Agora você tem que multiplicar. Agora você tem que ser instrumento para levar outros. Agora você tem que abrir a tua boca e testemunhar o que Jesus fez. Falar assim, ó, Ele me libertou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor, e ele quer fazer isso na tua vida. Amém. Você está entendendo, querido? Amém. Não te chamou e não me chamou para ficar sem fazer nada, para ficar sentado em banco de igreja. Deus não te chamou para isso, querido. Deus chamou para que você resplandeça. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Presta atenção, meu amado. Porque Deus quer fazer com que você e eu sejamos vistos de uma tal maneira em que as pessoas olhem para nós e falem assim: eu estou vendo Jesus. Amém. As pessoas têm que olhar para você, as pessoas têm que olhar para mim e não podem ver o pastor Zeca. Tem que ver Jesus. Você está conseguindo entender? Não pode olhar, querido, para a pastora e ver a pastora Daniele. Tem que ver Jesus. Amém. Eu estou vendo o Luiz Mariel rindo ali atrás. Eu acho que eu captei a mensagem deles. É porque um dia eu cheguei, vou contar para o resto da igreja, um dia eu cheguei na casa deles e estou passando assim, passei embaixo da janela e o Enzo estava na janela assim olhando, né? Aí ele me viu, eu dei tchau pro Enzo, aí eu fui tocar a campainha. Quando eu fui tocar a campainha, o Enzo saiu correndo para abrir a porta, e a Lu falou assim: mas peraí, quem é? Vai abrir para quem? Quem é isso aí? O Enzo falou assim: Jesus está aí, mãe, Jesus está aí. Eu falei: glória a Deus, né? Aleluia. Que continue assim, Senhor, que eu vá diminuindo e você cresça, e o Senhor cresça cada vez mais na minha vida, não é verdade? Amém. Amém? Mas Deus espera, querido, isso de nós, que a gente resplandeça a vida de Jesus. Que as pessoas, quando olham para nós, não vejam a nós, o nosso caráter, mas vejam a palavra. Uma pessoa que não conhece o Senhor, quando se aproxima da tua vida e você começa a falar da palavra do reino, começa a proclamar não é só com a boca não, viu, querido? É com atitudes também. A primeira Bíblia que essa pessoa vai ler, sabe o que é? A sua vida. Como você se comporta, o que você faz, o que você fala, suas atitudes, seus atos. Você está entendendo? Amém. Olha o que diz Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Quantos não gostariam de escutar isso, não é verdade? O Senhor se alegre em mim. Opa, que júbilo há quando o Senhor olha para a minha vida. Será que quando o Senhor olha para a minha vida Ele tem júbilo? Será que quando o Senhor olha para a minha vida Ele se alegra com o que Ele vê?
A gente passa por lutas, querido, e vivemos num mundo caído, sim. Mas o Senhor nos chama para sermos diferença, para remarmos contra a maré, contra a correnteza. A correnteza, querido, desse mundo está indo numa direção e a gente tem que remar no sentido contrário. É para isso que o Senhor nos chama. Sabe por quê, querido? Para quando as pessoas olhem para você, você sabe o que Deus espera de nós? Olha o que diz Ezequiel 48:35. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. As pessoas, quando saírem da minha presença e da sua, tem que falar assim: o Senhor estava ali. Amém. Glória a Deus. O Senhor estava ali. O Senhor estava ali. Quero dizer uma coisa para você. Sabe qual é o desejo do coração de Deus? É que você essa noite saia daqui desse lugar e a partir de hoje você comece a se chamar: o Senhor está ali. Que as pessoas, quando entrem na sua casa e a sua casa começa a se chamar: o Senhor está ali. Você entra no seu trabalho e quando você está no seu trabalho, o seu trabalho está escrito, resplandece assim: o Senhor está ali. O Senhor quer que a gente saia daqui nessa noite com esse título. Mas esse título, meu amor, Deus vai derramar unção. Deus vai derramar do poder dele nesse lugar. Mas a perseverança cabe a nós. O manter cabe a nós. E como é que eu mantenho, pastor? Nós vimos hoje na palavra: obediência e submissão à sua palavra. Tem de nós, querido, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Abra mão, meu amor, dessa vida mundana. Chega, dá um basta. Pare de ser escravo, querido. Deus te chamou para a liberdade. E agora, como alguém liberto, seja servo do Senhor Jesus. Seja servo do Deus Altíssimo. Amém, querido? Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Quero orar por vocês.